Hoje o caso é sobre duas influenciadoras, uma mãe e a filha, que ofereceram para duas crianças negras brinquedos como macacos de pelúcia e banana. Essas duas influenciadoras foram parar no Jornal Nacional e é sobre isso que a gente vai reagir hoje. Bora reagir! Vocês sabem, né, que quando eu não venho aqui com animação, com o nosso bora reagir, com o nosso bordão, é porque o assunto é delicado, é triste, é revoltante, enfim. Então não tem como eu chegar aqui toda feliz fazendo o nosso bordão. Mas vamos reagir, vamos assistir junto, vamos entender tudo isso. E é isso, vamos lá. A Justiça condenou a 12 anos de prisão por injúria racial duas influenciadoras que publicaram em redes sociais vídeos em que ofereceram banana e macaco de pelúcia a crianças negras. Alívio é o sentimento hoje da mãe de uma das crianças. A justiça está sendo feita, porque que ela se fez, ela não faz com ninguém. A filha de Dilcilaine, com 9 anos na época, sofreu bullying na escola, foi alvo de ofensas e chacota depois que as imagens dela foram parar nas redes sociais em 2023. Nos vídeos, as influenciadoras Nancy Gonçalves Cunha Ferreira e Eu já lembro de ter visto essas duas figuras por aí, sim, passando na rede social. E, claro, não são pessoas que eu sigo, não são pessoas que eu acompanho, eu não sei nada sobre essas pessoas, só sei que gravam vídeos. E, enfim, eu não conheço essas pessoas, assim, de saber a fundo, sabe? Mas já cheguei a ver essas pessoas em algum lugar, sim. Me surpreendo que eu não sei como essas pessoas têm tantos seguidores. E o que eu me surpreendo mais ainda, a quantidade de pessoas que dão fama pra esse tipo de gente. Isso são coisas, assim, que eu não entendo. Que eu fico indignada, sem entender, sabe? Como? Por quê? E aqui mostra o momento exato dela dando os presentes, né, para as crianças. Até então, olhando assim, né, nossa, que atitude legal, tá dando presente para as crianças, nossa, honrável, palmas para ela, nossa, ajudar as crianças, ajudar as pessoas. Mas, quando as crianças vão abrir o presente, é algo assim que deplorável, é triste, ainda mais com uma criança. Não que você deva fazer isso com um adulto. Não tô dizendo isso. Eu tô dizendo isso como que alguém consegue ter essa capacidade, essa coragem de fazer uma coisa dessa e conseguir dormir de noite. É isso que eu fico pensando. Em Vitória Cunha, mãe e filha ofereciam banana e um macaco de pelúcia a crianças negras. As duas vítimas são crianças pobres que vivem em uma comunidade em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Na época, as influenciadoras tinham 12 milhões de seguidores nas redes sociais. O caso foi parar na Justiça e ontem veio a decisão de primeira instância. A juíza Simone de Faria Ferraz condenou as influenciadoras a 12 anos de prisão em regime fechado e ao pagamento de R$20 mil de indenização a cada uma das duas. Vocês viram? Mostra ali uma menina no primeiro vídeo e no segundo vídeo, aparentemente, um menino. Né? Duas crianças, como falou aí, de uma condição difícil. E ela fez uma coisa dessa. Imagina essas crianças, como foi falado aí, são de condições difíceis, né? Provavelmente eles não recebem presentes, assim. Então, quando eles viram aquela caixa enorme, sabe? Toda embrulhada, bonita. Imagina a alegria dessa criança. E eu percebi pela menina, claro, são crianças, lógico. A inocência dela de pegar aquele urso, aquele macaco de pelúcia na mão, e obviamente ela não entende nada sobre o que tá acontecendo de verdade, né? Pra ela é um brinquedo, né? Como qualquer outro, porque ela ainda é uma criança, ela ainda não tem o discernimento, ela não entendeu o que estava acontecendo ali, o que aquela mulher estava fazendo com a imagem dela, fazendo aquilo tudo. Crianças, é lógico, são anjos inocentes puros, não entendem o que acontece, mas quem entende o que acontece, como a sua mãe, como outras pessoas, como quem vê o vídeo, vê o quanto essa cena ela é triste, deplorável
e que sim, merece punição. E aí ela foi condenada a 12 anos de prisão e uma indenização de 20 mil. Eu acho pouco 20 mil. Porque não é só a questão do ato físico, de dar um presente que foi totalmente, sabe? Mas a questão também psicológica dos pais. Que eu falei, as crianças podem até não entender, sabe? Não ter sentimento algum, pode não entender por que eles ganharam aquilo, mas eles não entendem o que tem por trás daquilo. Quem vai entender o que tem por trás daquilo são os adultos, né? A sua mãe, o seu pai, por aí vai. Vão entender o que está acontecendo e o que estão fazendo com os filhos dessas pessoas. Isso é muito triste. Então, 20 mil, pra mim, eu olhando assim, 20 mil, eu achei que 20 mil não é nada. É muito pouco, perto do que ela fez. E perto do que provavelmente deu de visualização e de monetização em cima desse vídeo. Expondo crianças. Ó, são várias coisas aqui. Expondo crianças, né? A questão do RAS, né? Porque você acha que ela comprou um urso, um boneco de pelúcia de macaco, à toa? Ela deu banana, à toa? Ela poderia ter comprado uma boneca, ela poderia ter comprado um ursinho mesmo, ela poderia ter comprado qualquer bicho de pelúcia. Ela comprou especificamente um macaco. E ela comprou banana também e deu pra eles. O que vocês acham que tá querendo dizer com isso tudo? Não tem como, não tem e nem deve ser defendido uma coisa dessa. Não existe defesa alguma pra isso. Ela vai lá, compra 2 coisas sugestivas e dá pra 2 crianças negras. Aí as pessoas vão achar que não é nada demais. O pessoal entendeu muito bem o que elas fizeram. Todo mundo entendeu o que elas fizeram. Gravaram, postaram, com certeza monetizaram, ganharam muito em cima desse vídeo para uma indenização de 20 mil reais só. Eu achei pouco. Não sei vocês, eu achei pouco. Eu acho que deveria muito mais. E ainda assim, o que ela fez com essas crianças e com os pais, não há dinheiro no mundo que pague. É uma decisão que pontualmente vai servir como exemplo para que esse tipo de atitude não se repita. Essa espécie de racismo recreativo que tem a aparência de uma brincadeira, mas que na verdade traz no seu bojo uma grande crueldade. Na condenação por injúria racial, a juíza afirma que as rés não postaram uma inocente brincadeirinha como quiseram fazer crer. Elas ridicularizaram as crianças. E o crime ganha contornos de verdadeira monstruosidade quando publicam, sem dó e respeito, suas reações imaturas e inocentes em rede social. A defesa das influenciadoras alegou que elas não tinham conhecimento de que estavam cometendo crime, ou seja, que não houve intenção. A juíza rebate. A defesa diz que não foi intencional o que ela fez, que ela achou que não era um crime. Você procura 2 crianças negras, especificamente. Você dá um urso de pelúcia de macaco e banana. Que tipo de presente é esse? Geralmente para uma criança você dá doce, você dá bala, você dá essas coisas que a criança gosta. Você dá uma boneca, você dá um carrinho, você dá um boneco de um herói. Você dá esse tipo de coisa, você dá caderninho para pintar. Enfim, coisas de criança. Agora você comprar um urso de pelúcia que é um macaco e banana e ter o trabalho de embrulhar para chegar para essas crianças com uma condição difícil, elas todas felizes, que como eu disse, não é uma coisa que elas sempre estão ali, provavelmente, eu acho que elas não estão ali toda hora ganhando presente, e quando vem alguém te dá uma caixa enorme daquele tamanho, tão bonita, embrulhada, chega a brilhar os olhos da criança e tira de dentro um macaco de pelúcia e banana. Ai, não foi intencional, não sabia que era um crime. Essa defesa, ó, essa pessoa que defende esse caso deveria abandonar o caso e falar, não vou fazer que nem os advogados do Ítalo Santos. Abandona o caso. Não defende uma pessoa dessa.
O que ela fez foi errado, foi feio, foi indigno, foi preconceituoso, foi raça, foi tudo. E ainda tem alguém que defende essas pessoas. Ainda tem advogado para defender esse tipo de gente. É complicado. Nada mais absurdo querer fazer crer que nesses dias de conhecimento imediato, fácil acesso, as rés não soubessem o que é racismo. Não viviam as rés em tribo isolada, sem rede social. Faziam seu ganha-pão, justamente em publicações em rede mundial de computadores. Nancy Gonçalves e Carolyn Cunha respondem ao processo em liberdade. A defesa das acusadas disse que vai recorrer da decisão e que as rés confiam que a justiça reconhecerá a inocência delas. Agora eu tô sentindo um alívio, porque eu tô vendo que a justiça tá sendo feita. Eu tô chorando porque o que meus filhos passou, o que eu passei, é muito triste. Eu não desejo pra ninguém. O choro dessa mãe dói, acho que em todo mundo que assiste esse vídeo. Se coloca no lugar dessa mãe. Se coloca sendo teu filho passar por uma situação dessa. É revoltante.